Fala, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma visão um pouco mais ampla que eu queria passar aqui para vocês, que lá no início eu tive isso e foi muito importante para mim, para minha carreira como desenvolvedor durante o período que eu estava ascendendo aí como dev, né? Até antes de eu trabalhar na gringa, até antes de ter sido dev, eu já tinha esses pontos de vista aí e eu queria passar aqui para vocês isso porque isso é uma coisa que talvez agora vocês não vão perceber a diferença, mas lá na frente, sim, tá? Lá na frente, se você levar em conta de algumas coisas que eu falar aqui, você vai perceber que lá na frente você vai ter uma diferença muito grande em relação a como você se comporta hoje com o dinheiro que você ganha dentro do mercado de TI, tá? Cara, se você puder deixar o like aqui, se inscrever no canal, eu te agradeço. Vamos lá pro vídeo. Bom, galera, o que que acontece? É fato que a gente, como desenvolvedor, a gente normalmente tem um salário aí mensal, né? E o que que acontece? Hoje, a maioria dos brasileiros, a gente vê que tem uma certa displicência em relação ao dinheiro. Um baixo nível de cuidado com o dinheiro. E por que que isso acarreta, galera? Porque normalmente quando a gente ganha mais dinheiro, é natural você ir atrás de mais consumo, tá? Então é normal você ver a pessoa que ganhou um aumento hoje, amanhã ela já está com um gasto equivalente ao aumento que ela teve por conta do custo de vida aumentar automaticamente, digamos assim, né? Mas isso é um erro muito grande, tanto que não é à toa que a gente tem tantas pessoas endividadas hoje no Brasil e no mundo inteiro, por exemplo, também nos Estados Unidos a gente vê isso, esse alto número de dívida, impagáveis quase, a gente vê. Então, é isso que eu queria alertar aqui com vocês para, cara, se você tiver uma mentalidade assim de inicialmente você ganhar, começar a ganhar dinheiro. E desde que, cara, mesmo que você ganhe pouquíssimo, você conseguir juntar uma parte e começar a dar atenção também para esse lado financeiro, isso no longo prazo vai te dar muito retorno, cara. E eu não tô falando assim para você ser o expert em investimentos, nada disso. Eu tô falando para você dar atenção para onde você designa o seu dinheiro, porque senão ele vai ir para o consumo, tá? E é isso que a gente quer evitar. Por quê? Cara, primeiro, o jeito que o mercado é hoje, a forma como funciona o mercado hoje, é quase assim, há uma alta probabilidade de você trocar de emprego nos próximos 2 anos, seja por demissão ou por aumento de salário. E se for por demissão, cara, tenha em mente que você tem que ter um colchão financeiro para te sustentar no período, para você não ficar tão dependente das coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, mudança de emprego, tá? Você pode, às vezes, subir de salário, só que se você não tem a cabeça certa, cara, se você não tá com essa cabeça que você precisa gastar menos do que você ganha, você vai elevar o seu salário praticamente automaticamente, tá? Aliás, você vai elevar os seus gastos praticamente no automático quando você está ganhando mais dinheiro. E é aí que você tem que cuidar, cara, porque vai acabar em algum nível, você vai elevar tanto o seu padrão que, cara, é natural, quando a gente vai crescendo na carreira, a gente tende a ganhar ganhando mais salário, mais dinheiro e tudo mais. Só que se você está sempre aumentando o seu custo de vida com base em 10, 15% que você ganha, você sempre vai estar endividado, cara. Então você tem que ter essa consciência de assim, cara, tô ganhando mais agora, em vez de eu gastar mais, você pensar um pouquinho assim, cara, talvez eu possa investir mais esse ano. E isso, galera, pra mim fez total diferença lá no início, eu ter pensado dessa forma. Eu ganhava naquela época lá R$ 1.800, cara, eu conseguia poupar 15, 20%, dava o meu jeito de poupar, mesmo. Cortava em lugares que... Porque o investimento, ele não é uma questão de você ter um montante ou não. Você às vezes vai pensar, nossa, com esse montante que eu tenho aqui por mês, eu não consigo investir. Só quando eu tiver tal montante eu vou conseguir investir. Isso aí é a mesma fala do cara que sempre posterga as coisas, cara. Sempre tem um jeito de você conseguir salvar mais do que você ganha, tá? Gastar menos do que você ganha, tá?
Então, não utilize essa desculpa, porque se você olhar bem para a sua vida, você vai ver coisas que você consegue cortar de algum jeito, reduzir algum tipo de custo. Então, esse hábito, ele vem lá do início, cara. Então, se você... Por que que eu tô falando isso aqui para vocês, galera? Porque a gente está em meio a possível crises aqui no Brasil e no mundo, não é? Tipo, a gente tem guerra acontecendo, a gente tem a IA aí crescendo da forma que está crescendo. Isso gera pontos de alerta e que você precisa estar seguro quando alguma coisa desse tipo chegar a acontecer. Eu não estou torcendo para isso acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: essa mentalidade eu tive lá no início, essa cabeça de você sempre priorizar os seus investimentos ao invés dos seus gastos. E isso, cara, vai te dar uma segurança muito grande porque você não depende das coisas, você não depende de, tipo, você precisar ser obrigado a ir trabalhar. Cara, se você for demitido por algum motivo, você tem esse colchão financeiro que vai te segurar por bom tempo, tá? E melhor ainda, na melhor das hipóteses, é você trabalhar com a mentalidade de se aposentar, cara. Para quem não sabe, o nosso INSS aí do Brasil é uma baita de uma pirâmide, né? Então, se você espera se aposentar, eu recomendo você a fazer um plano B, cara, porque você muito provavelmente não vai se aposentar. E nada melhor do que você ser o dono dos seus ativos. Então, cara, o que que eu queria falar aqui para vocês, resumindo tudo isso aqui? Comece a pensar no seu longo prazo de investimentos como desenvolvedor. Você ganha X, beleza, eu vou salvar aí, salvar, né? Tô com mentalidade de save, né? Mas vou poupar 10 a 15% por mês e vou botar, sei lá, cara, em Bitcoin. Ache alguma coisa que você considera que é interessante. Sei lá, você é o cara que gosta da energia sustentável, então vou investir em, sei lá, na Tesla, que é um carro elétrico, digamos assim. Mas designe esse plano para você conseguir ter essa perspectiva. Caso contrário, você vai chegar com 40 anos, 50 anos, quase já se aposentando, você vai estar dependendo de um salário ainda, dependendo da boa vontade da empresa te manter dentro do salário. A gente não quer isso, a gente quer independência, cara. A gente quer crescer financeiramente. Então, comece a pensar num patrimônio. Eu estou falando daqui a 10, 15 anos, mas que você pode começar agora. Tipo, um patrimônio de, sei lá, 1 milhão de reais, digamos assim. 1 milhão de reais eu posso ganhar 1% de 1 milhão por mês, ou seja, 10 mil reais por mês. Eu vou estar bem, eu vou conseguir me manter. Então, pensando nessa lógica, você sempre vai estruturar as suas decisões com base nisso. E isso vira uma bola de neve positivamente no longo prazo para você, entendeu? Eu queria trazer isso aqui, galera, porque isso aqui para mim foi um diferencial grandíssimo no início da minha carreira. Eu consigo optar hoje, se eu quiser trabalhar, eu não preciso mais trabalhar, eu trabalho porque eu gosto, realmente. Eu faço YouTube aqui porque eu gosto, vocês sabem disso, eu tenho meus inscritos aqui e eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso aqui porque eu tenho dinheiro, eu não preciso ficar indo atrás de trabalhar e coisa. Eu faço porque eu realmente gosto. Então, isso foi graças a um plano muito bem estruturado na minha cabeça desde lá do início. Eu não sei se isso tem a ver com a forma que eu fui criado, que tipo, eu precisava sempre valorizar muito o dinheiro que eu ganhava, mas eu sempre mantive essa mentalidade, cara. Tanto que eu comecei a trabalhar na gringa, eu comecei a ganhar, sei lá, muito mais dinheiro do que eu ganhava antes, e eu fiquei ainda 2 anos morando de aluguel, num aluguel de R$ 1.300, tá ligado? Tipo, o meu custo era praticamente irrelevante durante a semana, assim. E principalmente a gente que é dev home office, a gente sempre tem a oportunidade de conseguir se movimentar para lugares mais baratos. Então, cara, pra vocês terem noção, quando eu comecei a minha carreira como dev, sei lá, eu tinha 4 anos de experiência. E aí foi bem em 2020, 2021, ali naquela época de pandemia.
Eu morava num apartamento no interior do Rio Grande do Sul. No interior do Rio Grande do Sul, cara, eu tinha um apartamento de 3 quartos, que é basicamente o que eu tenho agora, de tamanho, um pouquinho menor, mas era grande, e eu pagava R$ 500 de aluguel, mano. Isso em 2021, 2021. Então eu tinha e ganhava, sei lá, 12, 13 mil reais por mês naquela época. Não, minto. Era um pouquinho menos, acho que era 8, 9 naquela época. Então, cara, já era muito bom. Tipo, só que eu me mantive por muito tempo. Essa é o que eu quero falar pra vocês. Eu já podia ter comprado ali um apartamento, já podia ter comprado uma casa, mas, cara, eu pensei assim, mano, eu vou me segurar aqui ao máximo, porque quanto mais eu não subia o meu gasto quando eu ganhava um aumento. Eu subia os meus investimentos, então eu investia mais em outras coisas além disso. E isso que me faz hoje estar numa posição muito boa financeiramente, tendo essas opções que eu falei pra vocês aqui. Então, cara, esse é o ponto, cara. Se você se mantiver sempre gastando o que você ganha, você nunca vai ter nada sobrando e você vai sempre ser um cara que vai depender das outras pessoas, da boa vontade das outras pessoas. Se você gosta disso, se você gosta de depender de uma empresa para sobreviver, continue assim. Eu só estou dando o meu ponto de vista do que eu acho que você vai ter muitos benefícios lá na frente caso você faça isso começando o mais rápido possível. O investimento é uma coisa que ainda, apesar de a gente ter muitos influenciadores aí falando sobre isso, infelizmente é uma parada que ainda é um pouco de tabu, assim, pelo que eu noto com as pessoas. E isso, para mim, não tá nada certo, cara. Eu acho que a gente deveria ter investimento como base e como estrutura desde pequeno, cara, porque é bem difícil, assim, você conseguir crescer sem dívidas hoje no Brasil, que é o primeiro ponto, do jeito que as coisas são caras e tudo mais, do jeito que é nosso governo, e você conseguir se manter estruturado tendo opções se você não tiver dinheiro, tá? Queria deixar essa mensagem aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É a minha opinião sincera sobre o que está acontecendo aí no mundo e espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau.